E aí, tudo bem? Pensando em tirar certificação? É um assunto importante para decidir, né? É isso aí, meus amigos. Esse aqui é o canal Sou Desenvolvedor e vamos para o nosso segundo vídeo. O assunto, então, é ter certificação. É importante tirar certificação? Eu vou dizer que é importante, tá? Mas antes eu gostaria de propor um raciocínio. Por que não ter uma certificação? Já parou e pensou ao contrário? Mas por que eu não deveria ter uma certificação? Você não vê vantagem nenhuma em não ter certificação, né? Principalmente se você está ou procurando um novo emprego, ou tentando se introduzir no mercado, você é um estudante, terminou a faculdade, ou está estudando por conta própria e já tem algum conhecimento, mas não tem muitas chances de entrar no mercado porque as empresas pedem alguma coisa que você ainda não tem, que é a experiência. A certificação é um bom meio de você mostrar, né, para essa empresa que você tem competência para trabalhar em determinada área. Não só para desenvolvimento, quanto para redes, gerenciamento, etc. Certificações sempre garantem que você conhece um pouco daquele assunto. Então eu sempre digo isso, entre ter uma certificação ou não ter, tenha. Por que não? Até porque vai fazer um diferencial no seu currículo. Se você pegar o currículo de uma pessoa e de outra, né, o que você vai tentar usar de argumento, de critério para qualificar uma e não qualificar outra? O que uma pessoa tem que a outra não tem, certo? Se você não tem certificação e de repente você está concorrendo a uma vaga com uma pessoa que tenha, essa pessoa vai poder talvez sobressair na sua frente, né, vai tomar a sua vaga por uma diferença que foi usada para escolha. Entre um e o outro eu vou ficar com esse que tem certificação. É um cenário possível. Mas não é só por isso que também você vai ter uma certificação. Quando você tem uma certificação, às vezes você tem a oportunidade de trabalhar em projetos que pessoas que não têm certificação não vão conseguir. Por quê? Imagina que você trabalha para uma empresa que vai iniciar um projeto novo e existe uma norma, alguém decidiu que só vão participar daquele projeto quem tiver certificação. Então, obviamente, seria uma vantagem para você fazer parte desse projeto. Até porque esse pode ser um bom projeto para te dar uma boa experiência. É uma das vantagens de ter certificação também. O fato de você ter uma certificação não significa que você está totalmente apto e capacitado e instruído porque você fez a prova e passou. Mas é um ótimo sinal de que você pelo menos se dedicou, estudou um pouco sobre aquele assunto e conseguiu de alguma forma passar na prova. O que eu mais gosto da certificação não é o fato de você mostrar para os outros que sabem. Obviamente, se você tem uma certificação, você mostra para os outros. Eu sei, eu sou certificado. Mas para mim, o que vale mais é o perfil da pessoa que tirou a certificação. Por quê? Porque essa pessoa, atrás da certificação, traz outras coisas que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, significa que essa pessoa parou um tempo da vida dela, parou de jogar um videogame, de namorar, de sair, de fazer etc. para estudar para a certificação. Ela dedicou um tempo dela com um objetivo. Ponto para ela. Isso significa que essa pessoa tem foco. Ela decidiu que ia tirar a certificação, estudou e passou. Isso é legal. Ela dispôs também de algum investimento financeiro. Uma prova de certificação custa em média uns $100 por aí. Eu não estou nem falando de uma certificação exclusiva, Microsoft, Java, Linux, enfim. Estou falando de uma certificação reconhecida internacionalmente e ela custa em média uns $100 ou muito mais. Mas assim, é um investimento financeiro que você fez e você então deixou de fazer outras coisas para investir na sua certificação. Quer dizer que você valoriza isso. Isso também é muito bom. Então não é só o fato de você ter a certificação, porque até você ter conseguido a sua, isso significa que você fez muito esforço. E isso tem que ser valorizado não só pela certificação em si, pelo trabalho que você teve em conseguir. E isso já vale muito ponto na ótica de uma pessoa que está te avaliando. Por mais que o avaliador talvez não valorize a sua certificação, ele com certeza deve valorizar o esforço e a dedicação em que você teve
investido para conseguir a sua certificação. E isso conta muito sobre você. Não só do perfil profissional, mas sim do perfil pessoa, o indivíduo que você é. É um bom critério de avaliação. Então, se eu fosse resumir basicamente, a característica de uma pessoa certificada é uma pessoa que, de certa forma, garante e mostra que tem conhecimento em determinado assunto, e também é uma pessoa que se esforçou e dedicou a sua vida pessoal e investimentos financeiros também para conquistar aquilo. E ela valoriza isso. Agora, fica a seu critério entre tirar ou não. Agora eu vou falar uma coisa ruim, que muita gente torce o nariz para a certificação. Principalmente alguns tipos de certificação. As que são mais técnicas, que são feitas através de uma prova eletrônica, enfim. É que existe a forma de passar roubando, né? Existe disponível os brain dumps, que seria o quê? O que é o brain dump? O brain dump é a resposta de todas as perguntas da certificação. Então existe pessoas fazendo a prova de certificação só para decorar a pergunta e a resposta e transformar isso num grande banco de informações. Você compra o brain dump, estuda a pergunta e a resposta e passa na prova. E muitas vezes você não conhece nem o assunto direito, mas passa. Isso fez algumas certificações perderem um pouco do valor, porque elas deixaram de garantir 100% que a pessoa realmente era capacitada. Mas isso é um fato. Não significa que você deva deixar de tirar sua certificação por causa disso. O mais importante de você ter uma certificação é no final você realmente provar que aquilo que você tem certificação é de seu conhecimento. Se você tira uma certificação em desenvolvimento web, em uma tecnologia X, por exemplo, você tem que estar apto a fazer aquilo, porque você está colocando a sua credibilidade quando você diz que é certificado em alguma coisa e não representa tecnicamente aquilo que você tem como certificado. Então, um dos filtros naturais do certificado que não tem conhecimento é na hora de fazer, né? Isso aí acontece bastante. Independente de você ter a certificação, você tem que saber fazer aquilo a que você se propôs fazer. É o primeiro passo. Se você tiver uma certificação, melhor ainda. Uma dúvida muito comum, em que eu recebo bastante, é: certificação vale mais do que faculdade? Eu devo investir na certificação primeiro ou na faculdade primeiro? Esse assunto eu vou tratar num outro vídeo, mas só para adiantar, faça os dois. Porque o mercado espera que você tenha faculdade e o mercado espera que você tenha certificação. Se ele não esperar que você tenha certificação, a faculdade ele vai esperar. Se você tiver os dois, você está na frente de quem não tem. Esse é o raciocínio. Faça os dois. Se você não tem condições financeiras de investir em um outro, pega o caminho mais curto, faça uma certificação. Até porque você vai descobrir nesse meio tempo, estudando no assunto, se você realmente gosta daquilo ou não. Porque é muito melhor você desistir no meio de uma certificação do que desistir no meio de uma faculdade. Um outro fator que é bom lembrar é que a certificação ela expira. A maioria das certificações expiram. Então, de repente, a certificação ela vale durante 2 anos. E daqui a 2 anos, se você não refizer essa certificação, você talvez perca. Porque a tecnologia muda, os conceitos mudam e você precisa ir lá e refazer esta prova para dizer que você continua atualizado naquilo que você foi certificado. É diferente você fazer uma prova de atualização da certificação do que você perder a certificação e ter que fazer de novo. Uma é você fazer o processo inteiro, como se você nunca tivesse sido certificado. E a segunda é você fazer uma prova um pouco mais simples, com apenas as atualizações das novas mudanças. A maioria das certificações técnicas expiram porque a tecnologia não para de evoluir. Então esse é um ponto que a gente tem que considerar também. Então às vezes você mesmo mostrando uma certificação vencida também é um benefício. Mas lembrando apenas que, infelizmente, elas vencem. E é isso aí, é bem simples, né? Entre ter certificação e não ter, tenha. Os benefícios são muito maiores do que você simplesmente não ter a certificação. Como tirar a certificação, algumas dicas, por onde ir, por onde começar, como estudar, eu gostaria de falar com vocês também, mas num próximo vídeo. Então, por enquanto, eu espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima. Porque, como vocês sabem, eu sou desenvolvedor, então acredite em mim, eu sei o que eu estou fazendo.